Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, sou professor e advogado, estou aqui com... Eduardo Farias, professor e advogado. E também com o nosso querido... Léo Goiaba Paixão. Galera, como sempre, o tema de hoje, mais uma vez, é importante, mas, antes de mais nada, quero esclarecer que esse daqui realmente é polêmico, bombástico. Qual que é o assunto de hoje, Dudu? Processos midiáticos. Aí sim, aquele que dá confusão, a treta, a bagunça, influência externa, interna, E pressão. ainda passa na TV. E passa na TV ainda. Convicção, parcialidade, imparcialidade, consequências do processo penal como um todo, se a pena vai ser suficiente, se não vai, soltou o camarada, meu Deus, Suzana, solta no Dia dos Pais, que absurdo. Ah, caso Nardoni, como faz, goleiro Bruno. Então, todas essas consequências e interferência no processo penal, e eu acho que é interessante a gente trazer uma visão um pouco mais técnica, né? Com certeza, velho. Até pra desmistificar muita coisa. Perfeito, mas antes disso... O nosso merchan, a galera que nos ajuda aqui, começando pela Makes Store, a sua loja de maquiagem. Lembrando que os nossos seguidores têm 10% de desconto em qualquer dos itens, não tem valor mínimo das lojas. Tanto a que está no Venâncio, quanto a que está lá em Águas Claras, na Galeria Labelle. E a gente ainda tem o açaí puríssimo do Luizão, né, que fica lá em Taguatinga Norte, lá na CNB, salvo engano, CNB 3, e aí o endereço vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, só você ir lá. E no Açaí Puríssimo, o desconto para os nossos seguidores, ele é de 20%, não deixe de aproveitar o Açaí Puríssimo. É sensacional, inclusive tá chegando aí pra gente. Isso aí não dá pra deixar de falar que realmente é o melhor açaí de Brasília, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sim. E o feito pelo Luizão. Aí sim, fera isso. Já conhece o Luiz lá, adiciona ele também, gente boa pra caramba, açaí puríssimo, show de bola, muito obrigado aí por todo, né, apoio, incentivo, sabe que a gente também não divulga coisa que a gente não acredita, então a gente acredita na marca, a gente gosta da marca, e sobretudo aí ao Luiz, a loja do Luiz. Vá lá, peça um açaí puríssimo, desfrute aí desse produto e ó... 20% de desconto, né? É o melhor do mundo, né? Marca a gente também, quem sabe a gente não vai lá e se encontra justamente num dia e toma um açaí juntos. Então você aí, nosso espectador que tá nos acompanhando, nosso ouvinte, qualquer dia manda lá no direct e a gente combina de tomar um açaí juntos também lá na Açaí Puríssimo. É isso aí. Bom, vamos lá. Começando aí sobre a questão dos processos midiáticos, explica primeiro o que você considera como um processo midiático. Bem, eu acredito que ela não é uma definição objetiva que a gente pode pegar e determinar todo o processo midiático é isso. Mas vamos pensar naquele que se tem uma relevância que ela não fica contida somente dentro dos autos do processo, dentro do processo, que ela não fica restrita às paredes da delegacia e ela extravasa. E ela extravasa para um público, seja por meio de uma comunicação, seja por meio de páginas de fofoca, páginas de notícia, ou ainda quando se tem uma repercussão que vai além e aí alcança o âmbito nacional, que são aquelas imagens televisivas ou canais de YouTube que passam a comentar sobre determinado caso. Então, a gente pode pensar numa ideia mais in loco sobre cidade pequena, como também podemos pensar na esfera nacional, né? E as consequências díspares que cada um também vai atrair para o processo. Eu entendo assim também, até porque hoje a forma de divulgação ou a forma de se noticiar um fato, ela é pulverizada, né? Ela é multiforme. Então você não tem só a TV, embora os jornais escritos ou impressos eles estejam desaparecendo, eles ainda existem, as revistas ainda existem e também não só mais as revistas digitais, né? Por exemplo, eu sigo algumas páginas de notícia como CNN, e que inclusive podiam patrocinar a gente, e ali você já tem acesso a boa parte das informações. Um outro jornal agora que está criando uma espécie de OnlyFans, né? Que é só pra a galera do clube deles, e aí você tem que pagar um adicional e tudo. Mas como regra, você tem as chamadas lá, e para quem quiser entrar, seja seguidor ou não. Então, de fato, trazer uma definição objetiva para o processo midiático, eu acho altamente complexa hoje. E penso que a sua definição ela seja melhor. É aquele processo que, de alguma forma, ele ganhou uma repercussão, a ponto do próprio juiz, do Ministério Público, dos atores processuais, terem ciência disso. Né? E aí, até porque no processo midiático, eu entendo que exista um requisito muito importante, que é a questão da pressão social sobre o judiciário. Se não existe essa pressão social sobre o judiciário, para mim não é processo midiático.
Eu concordo. Inclusive, eu tava pensando, a gente começou lá no começo, saúde. é, Pensei no seguinte no primeiro momento, né? A gente conversar sobre o criminal. Mas eu acho que tem tudo a ver também trazer, por exemplo, uma situação igual a do Gugu. Com certeza. Cara, a gente entra no seio familiar, né? Então, assim, é um processo que ele corre, demanda de natureza familiar, ele corre em sigilo, mas as decisões, elas acabam sendo noticiadas. E a consequência disso, seja para um ou para outro, ela pode inclusive gerar o equívoco, né? E tem uma questão assim que eu acho que é importante com relação a isso, é a forma que a notícia é vinculada. Antes da gente entrar no fato do processo, né, a lead, a demanda do processo, a forma como ela é noticiada. Eu vi uma hoje sobre a questão da gratuidade de justiça, falando sobre o trabalhador, direito do trabalho. Para quem me conhece, sabe que não é uma matéria que eu costumo ali falar muito, sobretudo nas aulas de processo civil, mas falando sobre a questão de o trabalhador deverá pagar honorários. Aí eu pensei assim, traduzindo, quando tu perde uma ação, tu paga para outra parte, a parte vai pagar ali os valores do processo, né? Só que o advogado da parte vencedora, ela ganha honorários sucumbenciais. Então, aquele que perde, além de ter que, né, arcar com os custos do processo, com o valor, com o objeto material, por exemplo, uma condenação, ainda vai pagar no valor de 10 a 20% para o advogado da parte vencedora. E são honorários sucumbenciais e não se confunde com um contrato. É uma coisa que a parte perdedora tem que pagar para o advogado. E aí eu vi assim, Dudu, falava sobre a questão dos honorários na Justiça do Trabalho, falando que o trabalhador deveria ser condenado em honorários. E aí a notícia causa uma certa estranheza. Você pensa, poxa, o trabalhador, que já é a parte mais fragilizada. Mas, na verdade, a notícia foi vinculada para dar uma falsa sensação de verdade. Por quê? Olha só que interessante. A parte, ela vai ser condenada, sim, em honorários, mas a sua exigibilidade fica suspensa, ou seja, a questão de cobrar fica suspensa se ele for hipossuficiente, né? Que a gente fala de pobre no conceito jurídico. Ou então, ligando a tecla SAP que eu falo lá em sala, é o seguinte, não basta ser pobre, tem que declarar que é pobre, que é fazer uma declaração, que você fala que é hipossuficiente, termo mais chique, você junta no processo para ter o benefício da gratuidade, para não ter que arcar com os custos, perícia. E aí a notícia vinculava, trabalhador é condenado a pagar honorários. Aí depois vinha o voto do ministro justamente falando, ele é condenado, fica suspenso, que é a releitura ali que você fala do artigo 85 e 98, né, dos honorários e a gratuidade de justiça. Então, a forma como você expõe. Nada de novo debaixo do sol, né? Exatamente. E aí tu imagina, esse processo, ele é midiático? No primeiro momento, não. É uma discussão, assim, que endoprocessual, né, dentro do processo, só que aí a forma como foi vinculada, trazendo a figura de um julgador, julgando desta forma, faz com que seus efeitos sobressaiam o processo, eles são pulverizados num mecanismo de amplo acesso, e a informação como ela é passada, ela traz uma percepção equivocada. O que foi feito ali? Julgado conforme a lei. Porque é o que a lei diz. Mas a forma como isso foi divulgado, propagado, traz uma pressão social. Então eu fui acompanhar os comentários, é uma página de direito. E eu vi, nossa, mas que absurdo, cada vez mais difícil morar no Brasil. TTT, eu abri o julgado e falei assim, ué, mas não é o que a lei diz? Não tá escrito na lei? Já não era assim? Exato. E veja, a gente falou direito do trabalho, uma questão que envolve processo civil. Outra muito polêmica, e a gente pode até retomar, enfim, falando de alguns casos especiais, eu acho que vocês que gostam aí do penal, vou deixar para o Dudu falar, os nossos psicopatinhas do crime aí, que gostam de falar muita questão dos efeitos da pena, questão da condenação, progressão de regime, saidão, saidinha, essas coisas, né? Como se fosse, oh meu Deus, um absurdo que Susana von Richthofen saia no Dia dos Pais. E fala, é uma piada de mau gosto. Na verdade, melhor. Pronto. O que tu acha exatamente dos benefícios da execução penal, os benefícios que todo preso tem direito recaírem sobre essas pessoas que são condenadas em nível de repercussão? Cara, assim, eu sei que a lei às vezes chama de benefício, a gente trata muito de benefício natural, né? Uhum. Mas eu particularmente não gosto dessa nomenclatura de benefício, porque dá uma ideia que assim, eu tô ajudando alguém que não deveria ser ajudado, por isso é um benefício, né? Sim. É direito, velho. Tá na lei, não tá? Então é direito.
E o que às vezes a sociedade não entende, e o que é altamente complexo de se explicar numa rede social por intermédio de um comentário, e aí só abrindo parênteses, às vezes, velho, eu sigo muita página de direito e tal, e tem uma galera que é só curiosa, né? Uhum. E tá lá, e às vezes eu vejo, inclusive, colegas advogados fazendo alguns comentários que eu olho e falo, cara, tinha que, tinha que voltar para graduação, cara. Eu não sei quem foi que ele leu na graduação pra estar tendo esse tipo de comentário. Porque nem Gunter e Jacobs teria coragem de trazer aquele tipo de comentário. E aí, pra quem não entendeu, eu tô falando do cara que fala que é direito penal do inimigo, porque nós teríamos dois direitos penais, né? Um do cidadão e um do inimigo. E o inimigo, meu amigo, ele tem dois direitos. O primeiro é não ter direito e o segundo é não abusar do primeiro. É um estagiário, né? E aí, vai trazer a ideia lá de que o cara não tem direito ao advogado, a audiência de custódia pro inimigo, né? Ela não é uma audiência de custódia, na verdade é para definir qual a pena que vai ser aplicada a ele. Então o procedimento não é sumário, nem sumaríssimo, é altissimamente sumaríssimo. Seria essa a ideia, né, assim, em apertadíssima síntese, essa ideia do direito penal do inimigo. Mas eu vejo esses comentários, eu ensaio, cara, para escrever e trazer às vezes alguma literatura, e aí a hora que eu termino eu falo, cara, quer saber? Não vou comprar essa briga não, velho. Não adianta. Ali não é um espaço onde vá dar a repercussão necessária para o convencimento, né? Pra ter essa troca. Exatamente, porque o que vai acontecer ali? Vão começar a me xingar. Uhum. Falei, cara, cansado disso. É. Então eu nem entro mais nas discussões. Só quando o negócio me tira do sério mesmo, de vez em quando eu faço um outro comentário. E aí bastante objetivo, né? Não entra em minúcias. Mas esses direitos, eles estão na lei por um sentido. Quando você segrega uma pessoa da liberdade, retira a liberdade dela, você está tirando ou você está desconstituindo a natureza do ser humano. O ser humano é um ser político, não do ser que se candidata, do político no sentido de relacionamentos. Então, do momento que você acorda, do momento que você dorme, você tem uma série de relacionamentos. E você vai se comunicando com diversas pessoas em diferentes níveis, inclusive de intimidade. Então, quando você retira essa pessoa desse convívio natural, desse convívio normal, ela passa a entrar em uma outra realidade. É pior para a sociedade se a gente devolver esse sujeito de uma vez do que se a gente for devolvendo a liberdade dele paulatinamente, devagar, né? Por etapas. Então, o benefício, por exemplo, o direito da progressão de regime, ele é altamente necessário. E eu entendo a jurisprudência quando fala, olha, a progressão por salto, ela não pode acontecer. Se está no regime fechado, ele não pode ir para o regime aberto direto. Ele tem que primeiro ir para o regime semiaberto, para que depois ele vá para o regime aberto. Para que ele vá tendo essa volta à sociedade em determinado grau e ele se acostume novamente a andar em sociedade. Alguns casos interessantes, né? Primeiro, por que tem comércio dentro do presídio? Justamente para não se tolir totalmente algo que é básico do ser humano, que é justamente o comércio. Ponto interessante aqui, vou te interromper, peço Vontade. desculpa. Para vocês entenderem, quando o Eduardo fala de comércio dentro do presídio, a gente não tá falando da coisa ilícita, não, tá? Eu sei que a primeira coisa que vem na tua cabeça é assim, aquelas coisas lá que o povo bota, cigarro e droga. Não, não. A carteira de Dorflex de R$ 45. Não. Mas o que que acontece? Realmente, cada presídio tem uma organização, tem uma administração, então ali existem vários fatores ressocializantes. Então, é a educação, é o trabalho, ele tem esse nuance, por exemplo, de comprar uma bolacha, de comprar uma mini pizza. Então, sim, claro que tem um montante máximo que pode entrar no presídio, né? Então, ali, no caso, ele vai ter ali um acesso que a família normalmente envia, então ele consegue ali, de fato, fazer o uso desse mecanismo de interação social que é o comércio. Então, é nesse sentido que o Eduardo tá falando. E aí, além disso, né? Quando casos que eu já ouvi, o cara ficou muito tempo preso, a ponto da pena ser extinta, e ele não ter direito à progressão. E aí isso aconteceu por volta de 2003, 2004, soltaram o cara e falaram, e aí, agora, o que você vai fazer? Ele falou, pô, vou pegar o meu pecúlio, que é a poupança, né, que o preso tem quando ele trabalha, parte do dinheiro vai pra poupança. Uhum. A galera fala, porque eu acho que o preso tinha que trabalhar pra poder pagar a pena. Mas, então, isso já acontece, tá? Ele já trabalha, quando ele trabalha, parte da remuneração dele vai pro Estado, não fica pra ele. Uhum. E a outra parte é colocada dentro de uma poupança. Ele falou, vou pegar meu pecúlio agora e comprar uma Del Rey. Zero. Mas, velho, 2003 já não vendia Del Rey há muitos anos.
O outro foi colocado em liberdade e ele não conseguia atravessar uma rua. Ele ficou parado de um lado da rua e ele olhava para um lado, olhava para o outro, via a faixa de pedestre, mas ele não entendia mais como é que funcionava a sociedade. Ele sabia que ele tinha que atravessar, sabia que ele tinha que dar passos, mas ele não sabia como fazer isso mais. Então, e aí você insere isso num... Contei 2 casos, mas coloca isso numa visão um pouco mais macro, uma visão um pouco maior. Você vai tendo problemas de pessoas que não se adaptam à sociedade. E o que é um marginal? O marginal, ele nada mais é do que uma pessoa que está à margem. Então, ele não está inserido, ele está deslocado. Então, eu deixei o cara preso tempo suficiente para quando ele devesse voltar para a sociedade, ele continuar à margem. Ou até pior do que isso, mais Exato. distante ainda. E com o tempo isso vai gerando outros problemas, porque ele não vai conseguir emprego, ele não vai conseguir se relacionar e ele vai voltar a praticar infrações. E sabe o que é interessante? Olha só, pra pegar e fazer um gancho com essa temática de casos midiáticos. Lembram no caso horroroso, né? No Galdino, enfim, os jovens que à época cometeram aquele ato, né? Ato fracional análogo a crime, eles tiveram a punição. Se o montante da pena era razoável ou não, a gente entra para uma outra senda. Que é assim, você tem que punir no limite da lei, nos ditantes da lei. Então, imagina, o cara fez isso lá quando era adolescente. Claro que isso vai gerar uma indignação, foi um crime horroroso. Beleza. Passaram-se anos, ele fez uma faculdade, passou num concurso público depois de diversos anos. E aí a sociedade se insurgiu contra ele, falando que, nossa, mas é um absurdo, o cara cometeu um crime há vários anos atrás. E a pergunta que eu faço é: trazer esses efeitos da pena é uma forma de punição ad eternum, uma punição perpétua ou não? Eu entendo que existem algumas coisas que são incompatíveis, né? Um crime ali contra a criança, a pessoa passou no concurso da Secretaria de Educação. Eu entendo, eu entendo. Só que entende que nesse contexto do lapso de tempo, até onde, em razão daquela repercussão, a vida desse cara vai ficar sempre restrita àquele fato. Eu não tô falando que a gente tem que perdoar como um cristão, mas eu quero dizer assim, como Estado Democrático de Direito. Não, cara, como sociedade, velho. Como sociedade. Eu nem manifestei minha fé aqui. Não tô falando sobre. Até onde vai arrastar esse negócio? Porque assim, é o que eu sempre falo em sala. Faz anos que eu não entro em turma de painel, mas eu falava bastante isso. Eu trago algumas coisas, né, desses casos às vezes. Eu digo assim, até onde que você vai achar que aquela sujeirinha embaixo do tapete ela vai continuar sendo imperceptível? E uma hora aquilo explode, uma hora aquilo vaza. E se tu não dá a possibilidade de aceitar o egresso, a pessoa que saiu daquela vida, que saiu do presídio para ser reinserida, o que você vai fazer com esse cara? Vamos lá, e esse caso aí, eu acho ele pior. Assim, eu tive uma certa proximidade com o fato por 2 motivos. Primeiro, esse concurso que ele passou foi o que eu passei também, e eu não fui, né, pra PC. E na época do fato, do índio Galdino, ele tinha 16 anos, ele era Sim. menor. Quando ele passou, ele tinha 34. Era isso tudo já? Ele já tinha 34. Inclusive, ele já era servidor público, tá? É? Ele já era servidor público. Porque ele passou depois na PRF, não foi? E depois ele passou na PRF. E o meu pai, ele tava ainda... Meu pai trabalhava nessa época ainda na academia de polícia, e meu pai era coordenador de algumas turmas de formação de outros policiais. Então, assim, eu tenho uma proximidade, não sou um expert no caso, tá? Não conheço ele, mas conhecia, por coincidência, a gente tinha um amigo em comum que também passou nesse concurso, hoje, inclusive, agente polícia civil aqui do DF. Ele vai, se ele assistir, ele vai saber quem é, o Estranho. Estranho, um abraço pra você, meu velho. Depois eu te mostro uma foto dele, você vai entender o porquê. A alcunha, deve ser lindo. Alcunha. Beleza é algo que ele não foi provido. Gente boa. Incrível. Incrível. Um amigo, velho. Mas estranho. E aí, cara, ele foi tirado de dentro da turma, sabe? Por conta de um fato que tinha acontecido há 18 anos atrás. E se você parar pra pensar em níveis de proporção, quando o fato aconteceu, ele tinha 16 anos. 18 anos depois, ele passa no concurso e ele é repenalizado por conta do fato. E aí você para pra pensar, me parece que hoje ele é PRF. Cara, ele serve pra ser PRF, mas ele não serve pra ser policial civil?
Por conta da mídia, pressão Exatamente. externa. E aí você vai me dizer que a mídia não influencia processos além do tribunal do júri, porque a gente nem começou a falar de júri aqui. Nossa senhora, júri? Então, cara, você tem um processo que ele é de uma. É um processo que envolve matéria de direito administrativo, não é um processo administrativo, embora anteriormente tenha tido, porque a própria polícia excluiu ele. Sim. Depois o judiciário manda voltar, depois o judiciário manda sair de novo, quando vai pra recursos. E ainda com essa história de um outro rapaz, esse não teve mídia, mas ele matou uma pessoa, maior de idade já, durante o cumprimento da pena dele, no finalzinho, já em regime semiaberto e aberto, ele cursou direito, extinguiu a pena, passou 2 anos, ele pediu reabilitação. E aí ele decidiu fazer o concurso da Polícia Civil. Ele passou para agente de polícia. E aí a polícia falou, cara, você não pode, porque você já cumpriu pena por homicídio. Ele ingressou na justiça. Não tinha mídia, né? Aí a justiça falou, entra. Ele entrou. E aí depois a justiça falou assim, aí ele continuou estudando, passou para juiz. Aí ele não entrou. Nem ajuizando a ação. Tá vendo a baliza? Ele serve pra ser polícia, mas não serve pra ser juiz. E assim, acaba sendo uma pena, né? E eu falei de propósito a questão daquele que comete crime contra a criança e passa na Secretaria de Educação, justamente para você trazer que a ideia não é só sobre o cargo. E é justamente isso que eu queria provocar. Qual é a oportunidade real, factível, que vai me permitir aceitar ele numa circunstância X ou não? E por quanto tempo? Sabe? Entende? Tem que ter alguma coisa congruente nisso. Tu falaste aqui uma palavrinha-chave. Reabilitação. Ele extinguiu a punição. Ou seja, ele cumpriu. Depois ele se reabilitou. E aí, como que isso interfere dentro da esfera da gestão de ressocialização desse preso? Desse egresso, no caso. Porque assim, o que a gente tem que ponderar toda vez é que, embora agora seja o foco criminal, mas se a pena, o intuito dela for meramente punir, uma vingança, uma vendetta, eu acredito que a pena perde seu sentido. Porque se for só vingança, aí a pena de morte talvez seja mais cabível. Porque daí você se vinga e não tem mais aquele problema. Exatamente. Agora, se você posterga, você quer punir agora, e depois se incomoda, nossa, mas é um absurdo, ele só cobriu 13 anos a pena? Agora já na rua? Peraí, calma. Veja bem. Aí, só te interrompendo, tem uma célebre frase de quem milita contra. E aí, abrindo, além desse parênteses, um colchete. Aqui ninguém tá defendendo que não se deve punir, tá? Claro. Não é isso. Como diria o professor Auri Lopes Júnior, punir é necessário e punir é civilizatório. O que nós estamos questionando aqui é como punir. Eu não tô nem falando de quem, que é uma outra discussão, Sim. mas como punir. Então, essa discussão, entenda quem está nos assistindo, por favor. Ninguém aqui é a favor do abolicionismo. Eu sou garantista, mas eu não sou a favor do abolicionismo. Eu ainda entendo que o direito penal ele precisa existir. Sim. E a pessoa que praticou o fato típico, ilícito e culpável, na medida de sua culpabilidade, quer dizer, do grau de reprovação do seu comportamento, ela deve ser punida. O nosso questionamento aqui, exclusivamente, é como punir. E aí, fechando esse colchete e abrindo parênteses, o detalhe é que sempre você vai ver o comentário assim, 13 anos depois, está sendo posto em liberdade, mas a vítima não volta. Esse é clássico de júri, né? Cara, mas entende que se eu deixar a pessoa presa, a vítima também não vai voltar? Exato. Se eu matar quem matou, se eu matar o assassino, a vítima também não volta? Sim. Claro que, assim, eu entendo que causa um espanto quando você pega o caso dessa semana, né? Uhum. Que a madrasta do caso Nardoni tá posta em liberdade. Mas assim, a época da punição era o momento de discutir sobre o quanto. A época da aplicação da pena, lá atrás, Perfeito. era o momento de se discutir sobre isso. Porque, entenda, agora a gente vai utilizar o termo correto. Não se trata de benefício, mas de direito de progressão de regime. De direito de que, após cumprir a pena, você seja posto em liberdade. Entende? Então, fazendo essa adequação, as coisas começam a fazer sentido. Que qual é o momento que você quer se insurgir? É na hora da aplicação da pena, que a pena alta tem que resolver? Não, 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 não. Porque sequer a pena em si só é um meio efetivo para construir ou não a eficácia do direito penal. O pessoal falando do quanto da pena, né? E vamos lá dos delitos e das penas. E uma frase célebre que alguns ministros já até utilizaram e aí atribuíram como se fosse deles, que na verdade não é. Mas a frase é assim, né? Vou fazer também de outra forma para falar, vai que alguém fala que é minha também lá na frente. Mas assim, não se trata do quanto, mas sim sobre a certeza da sua aplicação.
Não se trata do tamanho da pena, mas sim de fato a pessoa saber que vai ser punida. E aí, meu aluno do segundo semestre que tá assistindo isso, ele não souber de quem é essa frase, me avisa que eu te reprovo. Então acaba assim, que o legislativo, quando vai fazer uma normativa, né, ele vai propor um projeto de lei, tem que estar imbuído sobre as consequências do fato, né? Então, você vê que assim, a gente tem que trabalhar. A ideia da construção da punição, ela não pode ser. Aí agora a gente vem novamente com a ideia da mídia. Ela não pode ser, sim, uma vingança em razão de um caso XYZ. Sabe por quê? Por exemplo, quando você pega os crimes contra a dignidade sexual, você tem ali essa questão do revenge porn, que é você divulgar a imagem, cena de nudez, com fim de vingança. Aí você vai olhar a pena, cara, a pena pra vítima é a total, assim, mácula da sua imagem. Você prejudica a imagem da pessoa, você coloca ela numa posição de vulnerabilidade. Ao passo que a pena pro agente delinquente ou a alminha cebosa, às vezes ela não é capaz de trazer um fator necessário para impedir que se constitua aquele crime. Então, assim, não se torna um desestímulo quando o camarada vai lá e pensa assim, vai dar nada. Vai dar nada. E aí, quando você fala da Maria, da dona fulana, aí você fala, poxa, beleza, tal, aplicou a pena lá e você nem fica sabendo disso. Aí você pega a fulana de tal, ou ator fulano de tal, e aí você vê a pena, aquele negócio bombando. Você vê aquele negócio gigantesco, uma baita repercussão, uma mídia, e isso, aquilo outro. Então o que acontece? Aí ele sai de uma esfera do direito de punir em razão da conduta para analisar os efeitos que a sociedade busca quando da aplicação daquela medida penal sancionatória. Então o que acontece? Você tem que entender que tem que ter uma métrica. E essa métrica ela não vai ficar voltada só à questão do judiciário. Você tem que entender que quando você pega um caso de alta complexidade em razão da interferência midiática, galera, isso aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes pepinos que a gente tem que trabalhar. E eu não tô falando por pressão, que tu vai ceder à pressão, mas é porque quando tu vais para um julgamento onde já existe essa ampla repercussão, tu tem que entender que o ambiente todo ele é formado já com uma convicção prévia. Então, pegar alguns casos midiáticos e, enfim, vou pegar depois, sei lá, a gente pode falar daquele do escritório aqui, dos meninos e tal. Pode falar deles, pode falar Do parque? do parque, pode falar do Das hotel em operações. Taguatinga. Das operações. É perfeitamente possível. Tem alguns a gente tem que E ir. uma pausa técnica. Uma pausa técnica? Uma pausa técnica. Luizão, obrigado. Chegou. Açaí Puríssimo, Ferinha do Baile, nosso grande patrocinador, Cara, com medo de incentivador. fazer um desastre aqui. Pelo amor de Deus, Henricão, cuidado porque aqui o menino é quase o Léo. Léo Goiaba também dá trabalho aqui, viu? Deixa eu até tirar água, essas coisas. Me respeita. E eu aqui falando do caso puxado e de repente vem essa maravilha para adocicar o nosso dia. Muito obrigado. Aí comandastes, excelente. Obrigado, hein? Pô, Sora. Nosso Ferinha do Baile. O responsável técnico. Aí sim. Então a pausa técnica, né? A pausa técnica, de fato. Chegou. Massa demais. Eu gosto de gravar o podcast só pontuação. Não, a gente acha muito legal as interações. Sério, o episódio sobre a questão das dúvidas foi muito legal. A gente gosta muito disso. E ó, só mais uma vez. Bom demais. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos voltar agora para essa questão do foco. Quando a gente pega uma demanda midiática, o trabalho que nós temos que fazer como advogados, ele vai exceder a só uma questão jurídica. Por quê? Porque tem todo um controle de contingências no fato. Quer dizer, tu tens que entender que a mídia vai exigir uma resposta. Tu lembra, esse caso é interessante. Teve uma creche que teve uma imputação falsa de um funcionário. De um ex-funcionário. De um ex-funcionário, né? E aí o que acontece? Olha a consequência disso. Divulgou-se na mídia sobre um ato de um ex-funcionário sobre a creche e tu como pai, lendo aquilo ali, o que ia acontecer? Todo mundo rapidamente ia querer tirar o filho, foi buscar esclarecimentos e afins. Só que depois que o estrago tá feito, é contingenciar isso aí. Então é trabalhar, primeiro,
exigir o direito de resposta, eu acho que questões midiáticas, ela não pode ser, você não pode, futuro advogado, colega de profissão, você não pode deixar que aquela pancada ela seja unilateral. Você tem que saber jogar o jogo que exige esse compasso, essa tratativa, sem, obviamente, também deixar a margem para você ser mal interpretado, né? Cara, e te interrompendo, veja que a gente não tá falando em dar entrevista. A gente falou em direito de resposta. Exatamente. Porque nem sempre dar entrevista é bom pro seu cliente. Uhum. Pode ser bom para você, advogado, mas não necessariamente será bom pro seu cliente. Você precisa avaliar o interesse dele. Sim. Não é o seu, mas já a gente aprofunda sobre essa ideia de quando a gente deve dar entrevista. E o direito de resposta, nesse caso, ele foi fundamental porque traz ali elucidações gerais sobre o fato. É muito unilateral interpretar uma notícia como se verdade fosse. Ah, mas protege-se demais o cara, protege-se demais, e tem que expor, e tem que isso. Tudo bem. Vamos pensar o seguinte. Você, que está nos ouvindo, está nos assistindo, está sendo acusado de um crime horroroso. Pensa no pior de todos. Aqueles macabros. Tu emprestou seu carro para um amigo, esse amigo pegou seu carro, cometeu o crime e te devolveu. Não viram quem estava conduzindo, mas o seu carro tem uma marca de sangue, o seu carro foi visto no local e agora usaram o seu nome para imputar aquele crime. Veja o tamanho daquela bomba. Até explicar, amigo. Até você explicar. E às vezes, né, limita-se ao lixamento social, virtual. Agora, e quando excede? Então, os casos midiáticos como um todo, eles têm realmente essa necessidade do direito de resposta, justamente porque aqui você pode elucidar fatos. Você não tem que adiantar teses defensivas, mas tu tem que entender que o procedimento, né, judicial é uma coisa. A questão social, ela demanda algumas posturas assertivas, ainda que seja para negar. Não, porque retomando até o que você tinha falado em específico da creche, Sim. cara, creche vive do quê? De aluno. Se o pai tá vendo a reportagem passando em 2 canais de TV diferentes, como foi nessa hipótese, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o filho dele de lá. E aí, eu lembro que a notícia saiu num dia à noite, no outro dia de manhã, a dona da creche estava lá no escritório conversando com a gente, né? Uhum. Foi ela e o cunhado dela, eu acho. E à noite, a gente estava fazendo, à noite no dia seguinte, né? A gente estava fazendo uma reunião com os pais lá na creche. Explicando para os pais o que tinha acontecido, quais medidas seriam tomadas. Falando, inclusive, que nós já tínhamos assistido os vídeos e não tinha tido nada daquilo. Tudo ia ser explicado. E a creche, ela conseguiu sobreviver. Agora, você imagina se a gente não tivesse dado essa resposta rápida para os pais. Sim. Porque quando você tem esse problema do linchamento social, as consequências dele são a níveis. Aqui no caso, né, foi de uma região administrativa inteira. Uhum. E no caso, como era uma empresa, dos próprios clientes daquela empresa. E se todos os clientes saem, a empresa fecha, velho. Uhum. Não precisa mais de advogado. O estrago já foi feito. A assistência ali, ela foi muito mais do que penal pra dona e pros funcionários da creche. Ela foi uma questão de assistência empresarial. Sim. E você pensando, se não anular os prejuízos, mas pelo menos diminuir ao máximo os prejuízos. Tanto que alguns pais, eu lembro dessa reunião, que alguns pais vieram conversar comigo, não só depois da reunião, mas às vezes eles pediam uma palavra durante. A gente fez uma sequência, né? Sim. Eu lembro que eu cheguei lá por volta de 17 horas. E saí de lá mais de 10 da noite. Sim. A cada hora, a cada 45 minutos era reunião com pais diferentes. Porque era tanta gente que nem cabia na sala, né? E aí era assim, não ia só o pai. Ia o pai, a mãe, o irmão, o primo, o tio, a família inteira, né? Ficou preocupada e ia. E aí uns falaram assim, eu ia tirar meu filho daqui hoje. Não vou tirar porque vocês me explicaram o que aconteceu. Esse respeito que vocês estão tendo com a gente. Então, embora tenha tido um impacto midiático, Uhum. a gente conseguiu minorar os riscos. Cara, é o que você tem que fazer.
Porque nem sempre o serviço de advogado faz com que o cliente consiga ter lucro ou não ter prejuízo. Mas você precisa, pelo menos, diminuir o prejuízo do seu cliente. E você vê, não teve ação penal. Até agora, nada. Inclusive, esse inquérito, ele deu um trabalho muito grande Nossa senhora. por conta da quantidade de vídeo que teve que ser assistido, né? Exato. Porque você precisava pegar um intervalo em que a criança eventualmente teria sido agredida, que não aconteceu, e assistir com uma janela maior do que o intervalo dito no inquérito, Uhum. que era para não ter o mínimo de dúvida. Exato. E era interessante para os donos disponibilizar as filmagens. Com certeza. Agora, você vê, mesmo assim, o impacto que isso causou perante a sociedade. Porque daí, veja, não é mais dentro do inquérito, fora do inquérito. Tu vai pensar assim, ah, mas brasileiro tem memória curta. Ok. Só que assim, quando for falar da creche, alguém pode lembrar. Porque o mesmo jornal que divulgou não tá lá falando que foi absolvido ou que não virou processo. Você lembra daquela outra empresa? Que, né, a gente, polícia, foi lá, fez prendeu e algema. E aí depois no final, O MP arquivou um inquérito por atipicidade da conduta, o cara. próprio Ministério Público. Atipicidade formal, tá? Traduzindo, tá apertando a tecla SAP. O MP entendeu que a conduta não se adequava a nenhum tipo penal descrito na lei como crime. Só que o impacto foi tão grande na empresa que fechou. Você entende? Então, assim, tudo bem. Processualmente falando, nós obtivemos êxito. Excelente. Mas pro cliente, você entende? A empresa tinha diversos funcionários, mas não exerce mais atividade. Porque, Cara, nenhum funcionário voltou no dia seguinte. claro, Todos os clientes pediram a rescisão do contrato. acabou. Matou a empresa. Então, assim, é muito grave. E a gente, às vezes, é o que eu tô falando, às vezes a gente coloca muito foco no criminal, mas vamos pensar no caso, agora vamos mudar um pouco a chave, vamos pensar no caso da questão do Gugu. Sabe, a questão do testamentos, herdeiros, terceiros querendo reconhecimento de vínculos. Cara, ainda que sejam divulgadas ali notícias picadas, porque o processo corre em sigilo, todo mundo entende que há uma pressão absurda sobre os julgadores desse caso. Porque eu tenho uma relação extra, homoafetiva, sobre uma figura pública que nunca trouxe à tona essa realidade. Muito pelo contrário, mantinha a família tradicional brasileira. Não, e assim, você nem sabe se tinha mesmo ou não. Ou não. Tá sendo veiculado agora. Exato. Eu não tenho acesso ao processo, mas o que a mídia fala? E aí, recentemente, eu li uma notícia que a esposa foi excluída. Aí você começa a falar assim, como assim a esposa foi excluída? Não tem a tecla SAP na notícia. Tu tem uma chamada que vomita uma informação, e se não for abrir, você vai ter ali um contexto absurdo de repercussão. Sabe? Inúmeras notícias vinculando aquela mesma informação sem conferir de fato o que se tem nos autos, porque sequer pode ter por conta da questão do sigilo. E aí, olha o impacto disso. Como é que. Assim, é surreal a forma como tu tens que lidar com isso. Por quê? Entendo. Tu, como advogado ou advogada, não pode trazer fornecimento de teses defensivas como um todo, mas também não pode deixar que uma notícia dessa seja vinculada sem um direito de resposta. A saber, trazer ali uma verdade real sobre os fatos ou elementos como um todo de convencimento, de minimamente trazer ali que o julgador ele pode ter sim a confiança para julgar de modo diverso do que todo mundo está esperando, porque existe elemento suficiente e às vezes é o que tu precisa. O seu direito de resposta é você passar a confiança perante a sua fala, a sua manifestação de, olha, julgador, tu tens aqui uma pessoa que está trazendo a verdade dos fatos e que essa pressão social, ela não pode ser o elemento fundamental. Mas lembre-se, é um ser humano. Então, imagine aquele caso, se bem que vai acabar caindo no penal, aquele caso lá do hotel, enfim. Aquele caso lá do hotel, ele é bizarro. Deixa, se a gente for voltar pro penal mais tarde, a gente fala dele. Então assim, acaba que essa demanda como todo, a do parque também, eu acho que talvez a do parque seja, a do parque e a do curso de formação, que teve aquela prisão, dos 3, eu acho que esses dois, eu acho que a gente pode até focar neles pra falar como que isso abalou as estruturas do Distrito Federal, porque foram 2 casos que chocaram, assim, a forma, e um deles, assim,
trouxe a absolvição e efeitos irreversíveis, sobretudo na vida de um deles, né? Esse caso é muito bom, esse caso é interessantíssimo de trabalhar. Cara, começa agora? Contei, eu já tô ansioso já, esse caso é muito bom. Presta atenção nele, Ricão, esse aqui é interessantíssimo. Cara, contextualizando vocês aí que estão assistindo a gente. Eram 3 irmãos, eles tinham um sério entreveiro com o tio. Esse tio deles tinha passado 17 anos preso. E depois que ele foi posto em liberdade, ele começou a ameaçar os 3 irmãos. E disse que ia matar os 3 irmãos. Chegou a correr atrás de um deles com uma corrente que tinha um gancho na ponta, né? Uhum. Isso ficou cabalmente provado dentro do processo. Sim. E aí ele passou um dia. Ele morava, inclusive, uma rua ou 2 de distância de um desses irmãos. E esses irmãos estavam fazendo alguma comemoração em casa. Na garagem de casa, portão fechado. O tio passou, olhou para os 3 e falou assim: bom que hoje eu economizo bala. Foi um negócio assim, né? É bom que hoje eu economizo tempo, bala. Foi uma ameaça, assim, eu lembro. Foi uma ameaça nesse sentido. Já tem um tempinho, para não ser leviano aqui com vocês. Mas foi algo nesse sentido. Uma ameaça direcionada aos 3 naquele dia. E aí, os 3 decidiram ir comer. Tinham mais outras... Não me recordo se tinha outras pessoas com eles. Eu sei que eles decidiram sair de casa em 2 carros. E aí, quando eles estavam passando pela rua, o tio entrou na frente do primeiro carro com algumas pedras na mão. E aí, o carro da frente parou, um dos irmãos falou: cara, eu vou descer porque eu tenho um relacionamento menos ruim com ele. E aí desceu. Quando desceu, o tio já tacou a primeira pedra, né, em direção ao rosto desse irmão que desceu. Ele tentou se proteger, levantou o antebraço, né? E aí machucou o antebraço dele, ficou marcado. Tinha prova, inclusive pericial, comprovando essa lesão. E aí o outro irmão, vendo que o irmão dele estava sendo agredido, desceu do carro, partiu para cima do tio. Acabou que eu não lembro exatamente como se deu essa agressão. Agora, não sei se foi um murro, não sei se foi um empurrão. Eu acho, salvo engano, acho que foi um murro que ele deu no tio. E lembrando que o tio ainda tinha outras pedras na mão. E o tio caiu, bateu a cabeça, traumatismo craniano, já ficou desacordado. O terceiro irmão que desceu do carro já para separar. E aí nem precisou separar, porque depois que o tio caiu, o agressor, né, ele parou. E aí eles ligaram pro socorro ainda, pediram socorro pro tio. O tio ficou 45 dias internado no Hospital Regional da Ceilândia. Não tinha ambulância para levá-lo pro hospital de base para poder fazer um exame e ele acabou falecendo. E aí os 3 foram processados criminalmente por isso, né? Foram a plenário do Tribunal do Júri, mas antes, 2 fatos muito bizarros que aconteceram. Primeiro, eles estavam respondendo em liberdade porque nenhum deles foi preso em flagrante. Sim. Naquele dia. O que é até surpreendente, mas a autoridade policial respeitou o que diz o 302. Eles se apresentaram e não foram presos. Na verdade, um deles só, né, que deveria eventualmente vir à prisão, porque um foi agredido e o outro nem sabia o que estava acontecendo. Parou, quando chegou lá já tinha acabado o negócio. E aí, ao longo do processo, esse irmão que não tinha nada a ver com o negócio, o terceiro que estava lá no segundo carro, ele foi conversar para pedir um emprego. Não, para uma pessoa. Foi do concurso público. Não, então, mas vai chegar lá. Ah, tá. Ele foi conversar com uma pessoa para pedir um emprego para um amigo dele, porque essa pessoa, o pai dela era líder comunitário lá na região administrativa deles. Uhum. E aí, só que essa pessoa também era testemunha no processo. Tiraram uma foto, levaram pro MP. Ah, é verdade. E o MP pediu a prisão preventiva dele. Na verdade, não só dele, mas dos outros 2 irmãos que nem na foto estavam. E aí, esse terceiro irmão, que estava no segundo carro, que não tinha, assim, nem como participar de alguma coisa, ele foi preso em flagrante no dia do TAF, do teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que era o sonho do cara. E aí, pasme excelência, o que eu ouvi do órgão acusatório esse dia. Se passou uma vez, ele passa de novo. Isso foi sacanagem. Cara, sacanagem. Eu achei pesado. Você lembra disso? Lembro. Eu achei porque pesado. Foi palhaçada, né? Convenhamos. Na verdade, eu acho que ele já estava em argumento ad hominem, porque na réplica, né? O promotor já não sabia mais o que fazer. Eu lembro dele falar que... Porque Deus não admite matar, que não sei o quê. Já tava...
invocando argumentos assim que não eram razoáveis, né? E Sim. aí foi citar Êxodo 20, né, com os 10 mandamentos, esquecendo que a lei de Moisés daquela época já traz a legítima defesa como instituto. E aí, mas enfim, o que que a mídia causou naquele processo? O efeito midiático fez com que uma pessoa que... os 3 foram absolvidos, tá em plenário. Assim. Os 3 por juízo de convicção. O irmão que tomou a pedrada, ele foi absolvido por não ter concorrido para a prática do fato. O irmão que agrediu o tio foi absolvido por legítima defesa própria e de terceiro. E o terceiro irmão que foi preso preventivamente, ele também foi absolvido porque ele não concorreu para a prática do fato. Uhum. Então eu tenho 3 absolvições por juízo de convicção e o cara foi preso preventivamente porque estava conversando com a testemunha sobre um fato completamente alheio ao processo, Uhum. o que ficou demonstrado em júri, a própria testemunha falou. Ele foi preso preventivamente, num processo que ele foi absolvido por juízo de convicção, e ele perdeu a oportunidade, talvez, da vida dele de exercer o cargo que ele queria e que estudou para aquilo. Que é muito triste, né? E assim, depois disso, o pior foi assim, as notícias, né? Foragido é preso em prova de aptidão física, em teste de aptidão física Da polícia. militar. Aí, assim, o efeito nisso do processo, você entende? Foi muito bizarro, porque, basicamente, durante a sustentação, tava foragido. Queria se misturar com pessoas de bem que trabalham na segurança pública. E aí, assim, trazia aqueles efeitos de fora do processo pra dentro do processo. Pra tentar influenciar os jurados. Claro, e os jurados, eles já sabiam que aquele cara tinha sido preso durante o TAF. Porque foram divulgados todos os jornais. Cara, e o pior que é o seguinte, se você tá desavisado, lembrando que o jurado é um juiz leigo, se você tá desavisado no júri e o promotor fala que ele tava foragido e tentando se misturar com pessoas de bem que fizeram concurso pra exercer um cargo de segurança pública, cara, você vai na onda dele, velho. Vai. Você pilha junto, entendeu? Fala, cara, que cara safado. E o pior, você ainda vai pensar o seguinte, o cara, além de foragido, ele ainda teve a audácia de ir fazer o TAF. Cara, para e pensa, se ele realmente tivesse foragido, querendo fugir da responsabilidade criminal, você acha que o bicho ia fazer um TAF? Da polícia, velho? Ela tá de brincadeira comigo, pô. É surreal, assim, é desafiar a inteligência do cara, ou então pensar assim que a cara de pau não tem limite, né? Porque o cara não acreditava tanto que aquilo ali sequer iria virar uma prisão, um processo como um todo, que ele foi fazer a prova. O cara nem sabia do mandado de prisão, ele foi surpreendido. É absurdo, é surreal. Mas aí tu vê, né? Assim, a forma como isso vai para além. Então, tu pega esses outros casos de grande repercussão, como vamos pegar um caso bem sensível. Esse no caso da Botkiss. É um caso que, sem sombra de dúvida, exige o máximo rigor da lei e sem qualquer juízo de convicção aqui. Entenda, o que a gente já viveu, que envolve o atual presidente, o ex-presidente, basicamente, seguir a lei processual não é uma disposição. Seguir a lei processual não é uma coisa que você pode escolher. Não tô falando se é inocente ou culpado, eu tô falando tu precisa seguir a lei. A punição, ela tem que ser legal. Porque a partir do momento que tu excede, ainda que seja para atrair a sua convicção pessoal, você já tá começando a errar. Não, e aí o Estado vai ser marginal? Porque se o Estado desrespeita a lei que ele mesmo criou, o que diz que a população deve respeitar, que o cidadão deve respeitar? Porque ele não respeita. E ele criou a lei. Exato. É incongruente, entendeu? Exato. Ceder a essas pressões externas faz com que a impunidade, olha só isso, ceder a essas exceções, a essas influências externas, faz com que a impunidade prevaleça. Por quê? Porque é no intento, é na vontade de condenar, é no deixar seguir essa influência que as teses defensivas vão bater não sobre a inocência somente, mas vão bater exatamente sobre a forma que se conduziu o processo. E às vezes é esse impacto midiático que colega advogado,
advogada que for atuar vai utilizar para desaforar um processo, para tirar um processo de uma comarca e colocar em outra, para eventualmente falar que aquilo ali havia um grau de proximidade ou parcialidade, ou que de alguma forma ele foi contaminado. A gente já teve um júri já que foi anulado, porque lá na frente descobriu que um dos jurados era parente de um dos acusados e não falou nada. Desrespeita a regra processual. E assim, foi bom pra gente? Não. Sabe por quê? Porque ele tinha sido absolvido. Mas foi correto? Foi. Respeita a regra processual. Hein? A nulidade, né? Você entende? Então assim, prejudicou o júri, prejudicou bastante o júri. Ele tinha sido absolvido, mas é uma regra processual. E aí veja, olha só, é claro, o que vai ser divulgado é sempre a questão de, não, é para garantir a impunidade, é para melhorar a condição do réu. Nesse caso, foi melhor ou foi pior? Ele foi submetido a um segundo tribunal do júri. A mais 7 jurados que poderiam, assim, ter entendido de forma diversa. Então, olha a gravidade disso quando você tem uma influência externa. Nesse caso, também foi outro caso importante para o escritório, justamente trouxe uma influência, descobriu, a pessoa foi lá e postou. Aí postou, agora foi feita a justiça e tal. E aí, enfim, queria também seu espaço de... Só registrando que a gente não tinha conhecimento, né? Não, de jeito nenhum, sequer Nenhum dos dois sabíamos. comentou com a gente acerca disso. Claro, até porque se a gente soubesse, a gente já tinha falado logo no primeiro momento. Não, a gente tinha rejeitado o jurado, né? Claro, porque daí a gente sabia que aquilo ali podia estragar o nosso júri. Fora que é tempo de vida perdido, né? E Pelo no amor de júri, Deus. você não faz em meia hora um júri. Nossa senhora, É o júri era dia. dia inteiro. Fora que o dia seguinte, cara, eu não sei você, mas tem júri que eu não quero nem levantar da cama no dia seguinte, velho. Eu tô tão Nossa quebrado, senhora. tão cansado, velho. Aquele Desgaste, que durou né? X horas foi. Cara, eu vou 19 horas, né? 19 horas, meu Deus do céu. 19 horas de júri. Fora o tempo de ir e voltar. Pronto, esse de 19 horas foi aquele dos irmãos, do primo que matou o tio, não sei o quê. Isso, que o tio tinha morrido queimado e eles mataram o algoz do tio. Exatamente. Esse caso horroroso na cidade, horroroso. Assim, teve ali um homicídio, queimaram vivo o tio dos meninos, e aí eles pegaram e foram atrás do cara. Só que na divulgação da história foram assim, trio aborda fulano na parada de ônibus e o executa. Trio mata covardemente. E aí, assim, e vejam, a gente não tá falando que não tem que ser punido. Às vezes, a tese jurídica é a punição, mas a punição devida. Só que você imagina, uma cidade pequena, não foi nem no DF, uma cidade pequenininha, todo mundo se conhece. Quando foi julgar esse caso, todo mundo já sabia que eram os meninos que tinham feito aquele crime bárbaro, covarde. E aí, na verdade, tu vai vendo ao longo do processo que não é bem assim. Tanto é que teve uma absolvição. Foi. Tinha gente que nem tava no meio. Teve gente que nem tava no meio e foi junto, foi no bolo. E os jurados, assim, conheciam esse caso. Porque o jornal da localidade tinha divulgado amplamente. Então todo mundo conhecia esse caso. É aquele caso lá. Você lembra que tinha outros advogados, né? Aquele caso, não sei o quê. E esse caso, ele é muito, assim, impactante pra nós, porque os demais colegas que participaram dele sequer queriam voltar na réplica, deixaram que nós dois conduzíssemos, você lembra disso? E aí nós fizemos a defesa não só de um dos acusados, como para os demais também. Não por questão de expertise, mas a gente conhecia tanto o processo e a gente não estava imbuído, a gente não estava ali imerso naquela parcialidade, a gente não tinha qualquer sentimento de proximidade ali com as pessoas, porque a gente não era da cidade. Então, nós também não fomos contaminados, a gente sequer tinha essa questão da proximidade. Então, era muito mais fácil para nós falar de uma forma mais isenta, mas a gente via nos olhos das pessoas ali que tinha aquele ranço, aquela vontade, aquele desejo de condenar justamente porque o pessoal já conhecia o caso. E aí é fogo, né? Tá, vocês falaram bastante, tô gostando de ouvir os casos, mas, Dudu, para os nossos ouvintes, você fala do criminal e eu coloco ali alguma coisa do cível, uns bisuzinhos. A gestão de casos midiáticos. Hoje, tu é um jovem advogado, caiu de paraquedas numa demanda dessa, ou então um advogado que não teve essa experiência ainda a nível de repercussão ampla. O que tu indicaria, sugestão? Cara, primeiro de tudo, controla o emocional do teu cliente. Porque imagina que o nome dele estampado em tudo quanto é jornal, ele vendo o nome dele sendo atribuído a um fato, principalmente criminoso, vai gerar pra ele um desconforto muito grande, pra ele e pra família. Então tem que conversar com ele e falar, olha, as medidas vão ser tomadas, mas você precisa ter calma.
Até porque o tempo do direito não é o tempo da sociedade. O que aconteceu do outro lado do mundo, você consegue saber exatamente no mesmo instante. Mas o processo, ele leva tempo para amadurecer. E ele precisa ser assim. E o maior problema é que nesse tempo do instantâneo, quando você tem um processo que ele se alonga, você acha estranho. Porque você compra alguma coisa hoje pela internet, a depender do que for, amanhã tá na sua casa, cara. Mas o processo, ele não é assim. E o problema é que a gente se acostuma com uma outra realidade que não é a realidade processual. Então, quando você tem esse descompasse, isso vai gerar uma pressão mental no cliente maior ainda. Então, primeiro, tenta anular alguns gatilhos mentais que ele vai ter em relação a visualizar a imagem dele em algumas reportagens. Segundo, ações para que sejam retiradas as postagens, ao tempo em que você pede diretamente o direito de resposta. E aí, quando eu digo diretamente, eu não tô falando do processo, eu tô falando pro meio digital, pro meio de notícia que veiculou aquela informação. Você pede diretamente para ele, formalizado, uma notificação extrajudicial. Se não der certo, isso é ajuização. Sim. Né? E verificar se é interessante que você dê notícia quando convidado ou não. Nem Isso sempre é falar muito é bom. importante. Nem sempre falar é bom. Às vezes, a melhor coisa é a defesa só falar o seguinte: a defesa vai se manifestar no processo, mas nega qualquer acusação. Às vezes é a melhor coisa. E aí, lembrando, toma cuidado para não ser atraído por algo que é muito sedutor em processo midiático, que é a autopromoção. Você se promove, mas a custa do quê? Da liberdade do seu cliente? Não é justo com ele. Ele está confiando a vida dele a você. Sim. Então não é interessante que você simplesmente se esqueça do seu cliente, ou se esqueça do propósito que você está ali para você fazer a autopromoção. Verifique, então quando é que eu devo dar reportagem ou dar entrevista? Você deve dar entrevista quando você perceber que o que você for falar não vai prejudicar seu cliente em nenhum aspecto. E aí precisa tomar bastante cuidado com isso. Porque o jornalista, e ele vai estar fazendo o trabalho dele, tá? Não adianta ficar com raiva, é o trabalho do cara. Ele vai te encher de pergunta. E ele vai trazer as perguntas, às vezes, de uma forma em que se você não tomar cuidado e não explicar direito, vai gerar problema. E aí, qual o detalhe também? Você tem dois profissionais de duas ciências muito diferentes. Direito e jornalismo. Se você não explicar pra ele, ele não vai entender. E a culpa é de quem? É sua. Que não explicou. Ele não tem obrigação de entender, pô. Exatamente. Você tem a obrigação de explicar. Eu lembro uma vez que meu irmão viu uma reportagem e o advogado falou assim, porque esse juiz é absolutamente incompetente. Cara, eu falei isso, você já entendeu o que é. Sim. Mas meu irmão não fez direito. Meu irmão falou, caramba, você não dá problema pro advogado não, porque chamou ele de absolutamente incompetente. No sentido de, o juiz, ele não tem conhecimento, foi a interpretação do meu irmão, o juiz não tem conhecimento suficiente para poder julgar. Em suma, esse juiz aí é burro. Foi o que deu a entender. Sim. Quando, na verdade, o que ele estava falando? O advogado. A competência é o limite da jurisdição. Jurisdição, em apertadíssima síntese, o poder e dever de dizer o direito. E esse juiz, ele não tem jurisdição sobre esse caso. Então, ele não pode dizer o direito aqui e agora, nesse processo. É isso que o advogado quis dizer. Só que como é que o advogado falou? Ele é absolutamente incompetente. Então, todo mundo toma um susto. E aí, meu irmão me perguntou, falou, ele pode dizer isso? E aí que eu fui explicar pro Lucas o que era, sacou? Então, tem que tomar bastante cuidado no momento da entrevista para você explicar os termos que são um pouco mais complexos ou que tem uma denotação diferente para você não ser pego por suas próprias palavras. Essa da incompetência é muito engraçado você falar, porque eu ouvi muito na época do Sérgio Moro. E aí a pessoa, incompetente mesmo. Trabalhava com o Ministério Público. E eu achava muito engraçado, porque, enfim, tu não vai mudar o mundo, né? Aliás, a gente tenta em sala de aula a todo momento, mas... Aí eu dava um exemplo. Vem cá, você vai ver o tribunal do júri julgando guarda e alimentos de uma criança? Não, o tribunal do júri não é do povo lá que mata. E às vezes nem sabia, só pensava que era criminal. Falei, então, é tipo isso. Quer dizer, é que ele não pode julgar, assim, ele é juiz e tal, mas é que ali não é o local certo. Mas isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Cara, isso tem tudo e a ver. o pior, pra mim, na minha análise de processo, é claro que eu não vou ensinar isso em sala, senão eu prejudico meu aluno nas provas que ele vai fazer na vida dele. Sim. Eu menciono, mas nem registro no caderno. Mas pra mim, no processo penal, toda competência é absoluta. Não existe competência relativa. Porque
o território ou o lugar onde deve ser julgado o processo, que é entendido pela jurisprudência como competência relativa, para mim é absoluta, porque as provas são mais fáceis de serem colhidas ali. E se tá na lei, no processo penal, forma é garantia. Então, seguir o rito, a ritualística processual, ela precisa ser respeitada para que eu dê proteção à pessoa mais vulnerável dentro do processo. Lembrando que a lei sempre serve para proteger o mais vulnerável. No caso do processo, o réu. Sim. Ele está lutando contra o Estado. Sim, com certeza. Em processo civil, galera, não pode pegar esse bizu aí, não. Lembrando que eu tô falando de processo penal. Processo civil tem um bizu aqui, ó. MPF, matéria, pessoa ou função, competência absoluta, tem que ser naquele local. Valor a território relativo, você pode estipular, tipo, vai pro juizado especial, pode colocar um local diverso, enfim. Não, é o que eu falei, processo penal também a jurisprudência considera competência relativa. Território, local é competência relativa. Competência absoluta vai ser razão da matéria, da pessoa. Mas é um entendimento pessoal, entendeu? E seguindo outros doutrinadores, né? Eu também não... Fonte, vozes da minha cabeça. Não, Auri Lopes Júnior, sim. Alexandre Moraes da Rosa, são pessoas que entendem por esse sentido também. Sim, que inclusive, né? Pronto. Um caso emblemático. Olha que interessante, né? Esse caso que tá sendo julgado ainda, né? Tá sendo pontuado. Juiz de garantias. Que é olha que interessante. É uma discussão sobre a implementação de algo que está escrito na lei. E um voto de um dos ministros, ele disse que recebeu parlamentares que indagavam sobre essa lei. Só que o processo legislativo exige o quê? A participação dos parlamentares. Então não dá para falar que você não conhecia, né? Eu achei no mínimo curioso. Eu também achei bem curioso. Achei no mínimo muito estranho. Claro que a lei veio do nada, né? Como é que ela veio do nada? Ela apareceu no Código de Processo Penal, assim? E sabe o que eu achei legal? É que o ministro, ele entende que a pressão social é muito grande. Aí, olha que expertise. Você vê como que isso tem um efeito jurídico interessante. Em um momento de fala, agora não me recordo exatamente o dia, ele diz o seguinte: essas ideias, concepções de juiz de garantias, não é bem, assim, exatamente isso. O contexto do juiz de garantias não foi feito para o que você está dizendo agora. O contexto do juiz de garantias foi feito em outro momento. E aí ele fala que pode ser utilizado outro nome, como juiz da fase do inquérito. Porque quando tu coloca a questão das garantias, qual é o efeito social? O que a sociedade entende? Olha a pressão e veja que o ministro ele tá tendo um cuidado na defesa da posição dele de tirar essa terminologia de garantias como garantidor de direitos para tentar trazer para um outro viés que ele entende. A gente não vai entrar no mérito aqui, mas ele viu que as sustentações orais foram, assim, chiclete na memória. Tanto é que o trecho do Auri Lopes vai ficar marcado, né? Que é caro manter um preso por 40 anos e que quem fala que é caro o preço para manter um juiz de garantia, um preço atribuído ao judiciário, não sabe o preço ou o tamanho do preço da injustiça. Pô, essa frase ficou chiclete. É aquela coisa que você só precisa ouvir uma vez. E se você não lembrou de acordo com o que tá escrito, você vai lá e parafraseia. O conteúdo tá gravado, né? Cara, é sensacional. Eu vi o pessoal comentando lá também, porque obviamente, né, quando você se torna público, você tem que lembrar disso, tá? Talvez a minha dica, inclusive, seja nesse sentido. Lembre-se que uma vez que tu torna algo público, tu vai trabalhar num processo midiático e tu apresenta a tua imagem, tu apresenta o teu texto, necessariamente tu tem que estar também com o mental excelente, porque tu também vai ser alvo de críticas reiteradas. E aí o pessoal falando, muito bonito, mas errou e confundiu o judiciário com a justiça. Cara, o cara que se apega a isso, ele não entendeu absolutamente nada do contexto, mas sempre vai haver, e é normal, tá? Qualquer processo midiático, seja de família, seja administrativo, seja criminal, sempre vai ter essa galerinha ali que é os alminhas cebosas. Sempre tem alguém pra encher o saco. Sempre tem. Sempre tem alguém desocupado, não tem uma louça, não tem um prazo pra cumprir e vai encher o saco dos outros. Sempre tem, velho. Então ignora que é melhor. É melhor seguir, é melhor dar uma de doido mesmo, assim, realmente já tive lá no passado, eu já até perdi tempo em alguns momentos tentando dialogar, entrava no embate, mas depois de um tempo você perde força, né? Você perde força. Agora, quando o processo é teu, aí vamos lá. Como nós fazemos? Existe um aspecto jurídico que é inerente à sua fala como advogado. Eu, particularmente, Dudu sabe bem disso, que eu gosto muito de produzir alguma coisa
e passar para uma pessoa que não é do direito ler. Porque se ele entende, eu me fiz claro. Então, quando tu vai escrever uma nota pro jornal, ou uma nota, uma resposta, é igual questão de direito administrativo, aquelas empresas que falam, em nota, o advogado da empresa se manifestou-se isso. Não adianta você escrever ali 2, 3, 4, 5 páginas, laudas. No jornal, quantas reportagens você já não fez que cortaram ali de 2 minutos de fala, 15 segundos? Cara, eu tenho uma com a emissora e foi exatamente isso. Entendeu? E aí é uma frase deslocada. Então, nesses momentos, tu não tá falando no processo. E isso é importante pra caramba. A resposta midiática é trazer ali algo, um teor, que todo mundo vai entender. Teve um advogado que ele até sofreu um atentado, que ele acho que, se não me falha a memória, do Mato Grosso. Que foi o que ficou conhecido depois como advogado da ostentação. Sei. Então, sabe o que ele fez na entrevista? Eu achei genial. Porque, embora a figura ali, alguns falaram, é caricato. Realmente, o cara tava com carrão e com ouro e não sei o quê, e óculos escuro. Ele todinho, né? É. Ele pegou e falou o seguinte: o papel da defesa é tal. A prisão, ela não preenche os requisitos mínimos. E falou. Então, assim, quando você tira a figura, a ideia visual como um todo, o conteúdo era muito fácil de ser assimilado. Era muito compreensível, assim, sabe? Então, não tinha maior dificuldade. Ele tava fazendo o papel dele como advogado. Top. E é muito interessante quando você vê um advogado que consegue um habeas corpus, e aí ele vai lá e vai explicar, e aí ele fala com clareza. Que não vai ter margem pra discussão. Ele se fez claro. Não adianta chegar a falar bonito, falar francês. Alguém tá falando francês contigo? Não. Não faz sentido. Você tem que falar na língua das pessoas que vão exigir aquela resposta social. Então, quando tu tem uma questão midiática, pega esse bizu. Quando tu tem uma demanda que envolve um anseio midiático, a clareza na hora de transmitir a informação é fundamental. Procedimentos internos estão apurando uma falha em eventual contabilidade. Ou então, o erro, igual o do McDonald's agora. Pronto, do McDonald's. Esse vídeo recentíssimo. Foi na Austrália. E aí, em certa feita, um atendente da empresa joga um copo de refrigerante em um dos consumidores e esse cara pega o que tá ali na prancha e joga contra os funcionários da empresa. A resposta. Olha a resposta técnica da empresa. Claro que não foi a empresa, óbvio que não foi a empresa. Foi o jurídico. Foi. Pouco se sabe ou foi informado para todos sobre os momentos anteriores. Mas embora não tenha sido filmado, eles entraram dentro da cozinha, que mantém estrito rigor com sua segurança alimentar, atrapalhando os funcionários, colocando em risco os demais consumidores, ao momento que, embora o McDonald's não aceite, não ache compatível aquela postura, existem outros elementos que devem ser demonstrados. Resolveu o caso? Não, mas gerou o que na sociedade? Dúvida. E colocou ela nesse berço. Entende? Então, às vezes, tu precisa colocar esse condão, essa fala mais humana e fácil de ser percebida para que todo mundo que consuma aquilo ali ou tenha a intenção de consumir aquela situação, não é uma situação, óbvio, belicosa, né? O problema, a treta. Não, mas entender que aquela empresa, ela não perdeu a sua credibilidade só por isso. Quer ver? Imagina o trabalho dos escritórios que trabalharam com as americanas. Cara, você tá maluco. Todo dia 1 milhão de reportagens. Falando que tá falida. Cara, você tem que selecionar. Fechou. Embora as ações tenham caído muito, né? Mas fechou. Mas não fechou. Tá em atividade. A Ricão mandou a boa. Olha só que interessante, ó. Eu queria estar falido igual os acionistas. Olha que massa isso. Agora, Henricão, ó. Dizer, a sua percepção, você ia comprar nas americanas na época que tava tendo esse tanto de problema referente a ela? Acho que não a resposta. Porque é óbvio, é natural que você tenha medo. Só que se tu não compra daquela empresa, o que acontece com ela? Ela fecha. Teve problema, teve auditoria, tá tendo problema, tá resolvendo. Mas se simplesmente aquilo ali for suficiente para encerrar a atividade dela, acabou. E o impacto financeiro disso daí, milhares de trabalhadores, várias pessoas que fornecem para que seja distribuído pelas americanas, ia perder ali a condição de trabalho. O que é injusto disso tudo é que a resposta, ela é sempre tida como menor do que o ataque. Você entende? Uhum.
Agora, falar que a Latam estava em Então, é verdade. recuperação judicial, ninguém fala. Você entende? Assim, a gente recebeu aquela cartinha no escritório americano falando sobre o saldo devedor da Latam. Você entende? Então, assim, existe formas que a gente vai acabar tendo que lidar. Algumas são realmente assim mais fáceis de lidar e outras você precisa demonstrar resultados ou começar a dar aqueles indícios de quais são os problemas, eventuais elementos que precisam ser sanados antes de uma conclusão. Às vezes é uma demissão imediata. Isso o governo faz o tempo todo. Fulano está sendo investigado, corta a cabeça, tira o cara, exonera, aí depois vai resolver. Porque são soluções para você tentar entender a estrutura do problema para depois começar a resolver. Porque, claro, depois que entra no olho do furacão, você vai ter que contingenciar os danos. E eu acho que trabalhar com processos midiáticos hoje é contingenciar danos. É entender que eu gosto de voltar nesses casos, assim, sobretudo criminais, porque a forma como aquilo ali prejudica o julgamento, a forma como aquilo ali entra, você vê aqueles processos de drogas. Cara, apreensão. Não, melhor. Vamos nem pra droga, vamos pegar um cível que tinha respaldo criminal. Uma empresa que abriu aquele esquema de pirâmide, que bizarro, e lesou um monte de gente. Nós fomos contratados pelos consumidores. Por quê? Quando foi divulgado a existência do golpe, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar buscar uma proteção patrimonial para eles, porque a notícia era assim: empresa golpista, apreenderam 52 milhões. Você lembra disso? Lembro. 52 milhões. Henricão, pega essa. 52 milhões. É dinheiro pra caramba, né? 52 milhões da empresa. Nós fizemos uma reunião com um grupo de pessoas. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi uma medida para que separasse desse valor apreendido o valor referente aos danos. Nós somos um dos primeiros a entrar com essa ação. Nós entramos muito rápido. As medidas foram deferidas. Quando foi oficiar a vara responsável no estado do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Não tinha R$1 apreendido. Era fake news. Era fake news. Olha a consequência desse ato. Por 2 motivos. Primeiro, o processo criminal desse cara foi amplamente contaminado socialmente. E os nossos clientes que ficaram no prejuízo, veja, eles se lascaram no nível mais alto possível. Neste momento, por quê? Porque aquela expectativa diante daquele valor, naquela circunstância, sequer era verdade. Henricão, tinha gente que já tinha até gastado dinheiro. Exatamente. Não, e surreal, pô. Surreal. Foi muita sacanagem. Isso foi muita sacanagem. Cara, isso foi um absurdo, sabe? Foi muita sacanagem. E o pior, o jornal que veiculou ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Nenhum pedido de desculpa. Exato. Sabe? Jogou Bizarro. uma informação para a área civil. Não tô falando só no criminal, mas na área civil. Você pega ali a expectativa do cliente em ter ali a solvabilidade justamente daquele valor que estava apreendido. E aí depois não existe. Cara, é uma sacanagem. É uma quebra de realmente de expectativas. E quando a gente entrou em contato com o jornal que divulgou isso, eles perguntaram, mas qual é o seu interesse? Bom, meu interesse? Peraí, como assim qual é o meu interesse? Você está divulgando uma notícia que sequer é verdade no inquérito, que tramitava em sigilo. Você lembra que esse processo correu em sigilo. Não tem essa informação. O juízo mandou uma carta precatória, que é a forma que o juiz de um estado conversa com o outro, comunica com o outro. E quando chegou lá, assim, não existe. Cara, olha o tanto de expectativa que isso gerou. Isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. É uma sacanagem pro processo penal, porque colocou um montante lá em cima, necessariamente bateu aquilo ali na vara, todo mundo vai pensar, bandido safado tem que prender, acabou, prejuízo de todo mundo. Cadê o valor apreendido? E as vítimas? A expectativa do ressarcimento. Aí o cara não tem absolutamente nada. Cara, a vítima se sente duplamente enganada, né? Sim. Uma primeira, de repente, pelo golpe que ela sofreu. Sim. E a segunda, pelo jornal que veiculou pela sacanagem, aquela pela informação. sacanagem. E aí você não tem nenhum pedido de desculpa. E vai perguntar, né? Uma retratação falando, olha, divulgou, vinculou tal, mas tal informação não condiz com a realidade. As vítimas que se sentirem ofendidas ainda devem procurar a delegacia para buscar seus direitos. Assim, não teve nenhum cuidado com a vítima. Não, nenhum. Porque às vezes a gente pensa muito na questão, realmente esse aqui é um ponto importante. Pensa muito na mídia do agressor, do transgressor, mas esquece da figura da vítima. A gente não, porque a gente não trabalha no jornal, mas eu quero dizer assim, a sociedade como um todo. Ou então fala, não mostrou o rosto do acusado, e fica só muito voltado para isso. Mas a gente sabe que a ilegalidade contamina. Se a ilegalidade contamina, olha, pega esse bizu, pega essa reflexão.
Esse vale a pena de corte, hein? Ó, a ilegalidade contamina o processo a um ponto que gera a impunidade em razão desse anseio de punir. Ou seja, a contaminação do processo penal faz com que aquele alminha cebosa ele seja posto em liberdade justamente por conta dessa hipervontade de condenação. E aí é um problema. Porque excede a esfera jurídica, atinge uma questão parcial e o juízo, ele é imparcial? Ele tem que ser imparcial. Agora, se ele agiu com parcialidade... Ele deveria ser imparcial, né? Ele deveria ser imparcial. Ele é por natureza, mas e no caso em concreto? Eu sei que é um ser humano julgando. É óbvio que é um ser humano. Não, mas ninguém tá exigindo neutralidade dele. É. O que a gente tá exigindo é Aplicação imparcialidade. aplicação da lei. Aplicação da lei de modo imparcial. Neutralidade, meu velho, ninguém é. Ninguém é. Embora até tenha o princípio da neutralidade em alguns desdobramentos processuais, eu acho completamente ilusório. Uma utopia insana. Sim. Mas, de toda forma, eu entendo que esse cuidado ele é imprescindível com os processos midiáticos. Eu acho que a gente, de repente, pode até continuar Em outro momento falar. Falar talvez no caso de família, afeto, amar é uma obrigação dos pais ou não, aquele voto emblemático. Pode ser. Da ministra Nancy. Isso é legal pra gente falar em outro momento, né? Com certeza. Só pra encerrar o açaí. Eu encerrei também, tem que buscar outro. Mas é isso então. Bem, a gente agradece imensamente, né, todo o carinho de vocês, isso não tem preço, né? É sempre muito legal essa interação. O nosso último programa sobre dúvidas foi muito legal. Eu fiz sozinho naquela oportunidade, mas eu tenho certeza que numa outra os demais estarão presentes. Vai ser ótimo tu participando também, Dudu, até porque muitas dúvidas eram voltadas para o criminal. E aí, então, continue mandando, continue buscando. A gente vai tentar fazer isso pelo menos uma vez por mês. Tentar não, conseguir, né? Vai conseguir. Vai conseguir uma vez por mês, um Fala Que Eu Te Escuto, um plantão de dúvidas. Né? Se quiser aí fazer o encerramento de hoje, então. É isso. Galera, obrigado pela companhia de vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado, Henricão.